Olá, sétimo ano. Estarei gravando aqui a correção da semana 5 do PET volume 4. Questão 1. Uma das principais causas da degradação dos peixes frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico apresenta resultados de um estudo acerca da temperatura de peixes frescos vendidos em 5 peixarias. O ideal é que esses peixes sejam vendidos com temperaturas entre 2 graus e 4 graus Celsius. Selecionando-se aleatoriamente uma das 5 peixarias pesquisadas, determine a probabilidade de ela vender peixes frescos nas condições ideais. A condição ideal que temos aqui é que o peixe... o ideal é que esses peixes sejam vendidos com temperaturas entre 2 e 4 graus. Então, se tem que vender em 2 e 4 graus, vamos verificar aqui no gráfico quais peixarias que está vendendo a condição ideal. A peixaria 1 está vendendo os peixes a 14 graus Celsius, então, descartada, né? A peixaria 2, 13,2 graus Celsius. A peixaria 3, 10,5 graus Celsius. A peixaria 4, 8,9 graus Celsius. E a peixaria 5, 2,3 graus Celsius. Então, a única peixaria que está vendendo entre 2 e 4 graus Celsius é a peixaria 5. Para isso, vamos utilizar o que está vindo antes do PET, que para calcular a probabilidade, a gente pega o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, a probabilidade aqui vai ser: quais são os casos favoráveis? Quais são os casos de peixarias que estão vendendo entre 2 graus e 4 graus? Apenas a peixaria 5. Então, temos uma peixaria, ou seja, um caso favorável. E o total de casos são totais de peixarias, que no total aqui são 5 peixarias. Então, 5, 1/5. 1/5 é igual a 0,2, que é igual a 20%. Ou seja, 20% das peixarias estão vendendo nas condições ideais. São 2. As ex-23 alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo. Então, aqui eu tenho 8 mulheres que não têm filho, eu tenho aqui 7 mulheres que têm um filho, 6 mulheres que têm 2 filhos e 2 mulheres que têm 3 filhos. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. Determine a probabilidade de que a criança premiada tenha sido filho único. Então, vamos descobrir o número de casos possíveis. Então, o número de casos possíveis é a quantidade total de filhos que temos aqui. Então, eu tenho aqui 7, 6 e 3. Eu tenho 7 mulheres que têm um filho. Então, aqui, 7 mulheres que têm um filho. Aqui eu tenho um total, então, de 7 filhos. 6 mulheres que têm 2 filhos. Aqui, então, eu tenho um total de 12 filhos. E 3 mulheres que têm 2 mulheres. Aqui é 2. Que tem 3 filhos. Então, aqui eu tenho um total de 6 filhos. Então, a probabilidade aqui vai ser o número de casos favoráveis. Os casos favoráveis são o quê? O que a gente está querendo determinar. Determina a probabilidade de que a criança premiada tenha sido filho único. Então, para ser filho único aqui, tem que ter apenas um filho. Então, são 7. Sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis é a soma total dos filhos. 7 mais 12 mais 6. 7 mais 12 mais 6, 19, 25. Então, dá 7 sobre 25. 7 sobre 25 dá 0,28. Que é a mesma coisa que 28%. Questão 3.
O diretor de um colégio leu uma revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres eram de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, determina a probabilidade de ela calçar 38. Então, vamos verificar o total de casos, os casos possíveis. O que nós sabemos? Que a mulher que vai ser escolhida aí, a funcionária, ela calça maior que 36. Então, esse caso não serve, esse caso não serve, porque não queremos casos menores que 36. E esses outros 3 casos aqui servem para nós. Então, que eu tenho 1 mais 10, 11, mais 3, 14. Então, a probabilidade aí são 14 casos possíveis. E os casos favoráveis? Determina a probabilidade de ela calçar 38. Então, os casos favoráveis são os casos em que a funcionária calça 38, que no caso aqui são 10. 10 dividido por 14, aqui a gente consegue simplificar por 2. 10 dividido por 2, 5. 14 dividido por 2, 7. Então, dá 5 sétimos. 5 sétimos dá 0, aproximadamente 0,71 ou 71%. Questão 4. Para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença, uma comunidade, uma equipe de biólogos aplicou em um grupo de 500 ratos para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz, podendo existir ratos saudáveis com resultado positivo e ratos doentes com resultado negativo. Sabe-se ainda que 100 ratos possuem a doença. 20 ratos são saudáveis com resultado positivo e 40 ratos são doentes com resultado negativo. Um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo. Determine a probabilidade de esse rato ser saudável. Então, vamos fazer a divisão aqui. Eu tenho aqui 500 ratos. Desses 500 ratos, eu vou dividir em doentes e saudáveis. Então, o que eu sei? Eu sei que doentes tem 100. 100 ratos possuem a doença. Então, doentes aqui tem 100. Então, automaticamente, eu tenho 400 saudáveis. Agora, desses doentes, eu tenho resultados positivos e resultados negativos. Então, vou colocar aqui P de positivo e N de negativo. Eu tenho o seguinte, 40 ratos são doentes com resultado negativo. Então, aqui 40. Como eu tenho 100 no total, aqui então positivo foi 60. E nos saudáveis, eu também tenho a mesma coisa. Eu tenho positivo e eu tenho negativo. Então, dos 400 ratos aí, positivo foi 20, né? 20 ratos são saudáveis com resultados positivos. Então, 20. E o restante, para completar os 400, 380, então, deu resultado negativo. Então, o que queremos saber? Um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo. Então, esse negativo aí é os números de casos possíveis. Então, os números de casos possíveis aí vai ser os resultados negativos, que vai ser 40 e 380. 40 mais 380 vai dar 420. E os resultados favoráveis? Os resultados favoráveis é que esse rato ser saudável. Para o rato ser saudável, tem que ser quanto? 380, porque tem aqui, 400 saudáveis. Porém, desses 400 saudáveis aqui, 20
está com resultado positivo e apenas 380 está negativo. Então, aqui, sobre 380. Simplificando aqui, 38 dividido por 42, vou dividir por 2. 38 dividido por 2 dá 19. E 42 dividido por 2 dá 21. Essa continha aí, 19 dividido por 21, dá aproximadamente aí 0,90 ou 90%, aproximadamente. Questão 5. Maria ganhou do João 9 pulseiras, 4 delas de ouro e 5 delas de ouro, 4 delas de prata e 5 delas de ouro. Maria ganhou de Pedro 11 pulseiras, 8 delas de prata e 3 delas de ouro. Maria guarda todas essas pulseiras e apenas essas em sua pequena caixa de joias. Uma noite, arrumando-se apressadamente para ir ao cinema com João, Maria retira ao acaso uma pulseira de sua pequena caixa de joias. Ela vê, então, que retirou uma pulseira de prata. Levando-se em conta tais informações, determine a probabilidade de que a pulseira de prata que Maria retirou seja uma das pulseiras que ganhou de João. Então, vamos aqui. Ela ganhou pulseiras de João, que foi prata e ouro. Ela ganhou pulseira de Pedro, que também foi prata e também teve ouro. João deu ela aí 4 pulseiras de prata e 5 pulseiras de ouro. Pedro deu ela 8 pulseiras de prata e 2 pulseiras de ouro. Então, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Quem são meus casos favoráveis? Meus casos favoráveis são o total de pulseiras de prata, porque ela vê, então, que retirou uma pulseira de prata. Então, esse é o total aqui. Então, 4 mais 8, 12. Aí, pede para determinar a probabilidade de que a pulseira de prata que Maria retirou seja uma das pulseiras que o João deu ela. Quantas pulseiras de prata que o João deu ela? 4. Então, a probabilidade é 4 em 12. Simplificando, vai dividir por 4. Teremos 1/3. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. 1/3 é aproximadamente 33, 0,33, 3, uma distância periódica, que é aproximadamente 33,33%. Encerramos, então, a correção da semana 5